Hoje, o nosso mergulho profundo vai destrinchar uma literatura médica e espiritual muito específica. A ideia é entender o que realmente acontece nos bastidores de uma gestação desde o primeiríssimo instante. E olha, é um convite para olhar muito além do microscópio, sabe? A nossa investigação de hoje entra numa bibliografia extensa que tenta mapear justamente essa arquitetura oculta. Sim, obras bem complexas. Exatamente. A gente está falando dos textos de Allan Kardec, dos relatos super detalhados de André Luiz e também de vários estudos contemporâneos, tipo estudos médico-espíritas que cruzam a biologia celular com o que a gente poderia chamar de física do espírito. A nossa única missão aqui é abrir esses livros, dissecar a lógica que eles propõem e entender como essa matemática energética funciona. Perfeito. A gente só vai explorar a mecânica impressionante que está descrita nessas páginas. Geralmente, se alguém quer saber como um prédio super tecnológico é feito, basta olhar para a planta, né? Com certeza. A gente vê onde vão as vigas de aço, o encanamento, a rede elétrica toda. O engenheiro vai lá, aponta para o papel e diz que é exatamente daquele jeito que a obra vai subir. Tudo ali visível e catalogado. Exato. Mas e se a planta de um ser humano não tiver apenas no DNA? Tipo, e se houver um engenheiro invisível controlando o processo todo do lado de fora? Essa é a linguagem é baseada puramente nas leis de causa e efeito. É uma questão estrita de responsabilidade energética. Ações geram reações matemáticas na anatomia da alma. Então vamos direto para o ponto de ignição. Se a ideia é entender o impacto de interromper a vida, a gente precisa saber quando e como ela começa dentro desse modelo. A vida começa no exato milissegundo em que o espermatozoide encontra o óvulo. Desde a concepção, o espírito que foi designado para aquela nova existência se liga à matéria através do que os autores chamam de laço fluídico. Laço fluídico? E não é algo poético ou simbólico. É descrito como uma conexão energética real, tipo um cabo transmissor mesmo, que vai se encurtando e se condensando até chegar à hora do nascimento. Interessante. E os pesquisadores embasam essa visão citando avanços bem modernos da psicologia fetal. Eles mostram que, mesmo lá nas fases embrionárias iniciais, antes mesmo de existir um cérebro formado ali, já tem algo acontecendo. Já opera um psiquismo próprio. É uma individualidade completamente independente da mãe. Sabe, lendo essa parte da biologia celular nos textos, a imagem que me veio na cabeça foi a de uma impressora 3D, daquelas de última geração. Sabe, a planta que dito que vai ser impresso ali não é dela. É exatamente isso. O código vem de um pendrive externo, digamos assim. É o espírito reencarnante quem traz o projeto inteiro do corpo físico. E aí a gente sabe que se a impressora rejeitar o pendrive, nada é impresso. O que eu achei brilhante nos textos é como eles respondem àquele argumento super comum de que no começo o embrião é só uma extensão do corpo materno. Assim, a biologia desmente isso. O feto praticamente hackeia o sistema imunológico da mãe, não é? É a prova biológica dessa individualidade. Pensa no seguinte, o sistema imunológico humano é implacável contra qualquer corpo estranho. Se o embrião fosse só um pedaço do tecido materno, não ia ter alarme nenhum. Claro, o corpo ia reconhecer como parte dele. Mas ele tem metade do DNA de outra pessoa. Então, para não ser atacado e destruído pelos anticorpos da mãe, o feto começa a produzir substâncias imunossupressoras bem específicas. Ele ativamente neutraliza as defesas ali no local da anidação. Nossa! A literatura define isso como um acordo tácito entre hóspede e hospedeira. Ou seja, biológica e espiritualmente, são dois indivíduos negociando espaço ali dentro. Tá. Então, se o corpo da mãe aceita esse pendrive externo por causa desse acordo maravilhoso, fica óbvio que o sistema passa a trabalhar a todo vapor, né? A toda velocidade. Mas e aí? O que acontece se alguém simplesmente vai lá e puxa o cabo da tomada no meio de uma atualização crítica? O hardware biológico é removido, mas o que acontece com o software? Aí ocorre um colapso sistêmico gravíssimo. Quando a gestação é interrompida à força, sem ter aquela justificativa de risco de vida para a mãe, acontece um trauma muito violento na estrutura energética. Uma quebra brusca. Isso.
As fontes, especialmente os relatos do André Luiz, focam muito no dano ao perispírito. Que é o corpo espiritual, aquele molde que a gente comentou. Isso mesmo. E o choque atinge em cheio um departamento muito específico desse molde, que é o centro genésico. O chakra. Exato. O chakra que é responsável pela energia criadora. A violência de arrancar esse processo gera um colapso que a literatura chama de centro genésico atonizado. Espera, vamos traduzir esse termo para quem está ouvindo. Atonizado quer dizer sem tônus. Tipo um elástico que a gente esticou demais e ele simplesmente perdeu a capacidade de voltar ao normal e ficou frouxo. Uma excelente forma de visualizar. A energia ali perde o ritmo, perde a força vital, sabe? O chakra fica flácido, ele fica desregulado. E como é que uma lesão num corpo que a gente nem enxerga afeta a biologia real? Porque os textos falam de consequências como gravidez tubária no futuro, eclâmpsia. Como é que essa conta chega na carne? Para entender isso, a gente precisa entender o mecanismo do perispírito. Pensa no perispírito como um campo magnético e nas células físicas como se fossem limalhas de ferro. Certo. A limalha de ferro sempre vai se alinhar perfeitamente ao desenho que o ímã tem. Se o trauma do aborto cria um amassado, tipo uma falha nesse campo magnético do chakra genésico, a biologia que for crescer por cima desse molde no futuro vai nascer falha também. Vai copiar o amassado. Exatamente. No caso das trompas de Falópio, por exemplo, as células daquela região têm pequenos cílios que se movimentam justamente para empurrar o óvulo até o útero. Se a energia matriz está atonizada, como a gente falou, essas células físicas nascem sem essa força motriz. Elas simplesmente não conseguem empurrar o óvulo. Nossa, e aí o óvulo fecundado fica preso no meio do caminho, gerando a tal da gravidez ectópica. É literalmente um reflexo físico e super matemático de uma interrupção anterior. Sim. A biologia atual apenas espelha a desordem que ficou lá no software espiritual. É impressionante a precisão disso. E esse mesmo mecanismo explica os quadros futuros de toxemia gravídica, a eclâmpsia, descolamentos prematuros de placenta e até síndromes hemorrágicas severas. E os textos também trazem metáforas bem fortes sobre isso, né? Muito fortes. Tem uma imagem na obra de André Luiz que descreve a dor moral de carregar essa lesão espiritual. Ele diz que, no plano invisível, a mulher que cometeu o aborto intencional, por mais que ela seja amparada lá do outro lado, ela se sente como alguém que entrou de penetra num festim brilhante. Numa festa luxuosa. Isso, numa festa limpa, mas ela carrega uma chaga aberta e sangrando que denuncia ela o tempo todo na frente de todo mundo. É uma imagem muito dolorosa, carregar a própria ferida exposta assim. Mas olha, isso levanta um questionamento gigante. Na nossa cultura terrena, e até legalmente na maior parte da nossa história, a culpa e a responsabilidade costumam cair 100% sobre a mulher. É o padrão histórico. Pois é, o sistema espiritual proposto nesses livros concorda com isso? Tipo, as outras partes saem ilesas dessa matemática toda? De forma alguma. A teia de responsabilidade que eles descrevem é até assustadora de tão exata. A responsabilidade é rigorosamente compartilhada. Então os pais também pagam a conta. Com certeza, os pais biológicos, os homens que exigem o aborto, os que pagam pela clínica, ou até aqueles que simplesmente lavam as mãos e dizem que a decisão é da mulher, eles sofrem o mesmo impacto no perispírito. Eles absorvem junto a onda de choque e toda a angústia daquele espírito que foi rejeitado. E o que acontece com a limalha de ferro deles? Onde é que bate esse reflexo no corpo masculino? No caso masculino, essa desarmonia magnética se manifesta em existências futuras na forma de moléstias testiculares muito graves, distúrbios endócrinos e até severas tendências a desequilíbrios mentais. A omissão, para a espiritualidade, é tratada como coautoria. E a equipe médica? A galera que executa fisicamente o procedimento? Aí a gente entra num terreno ainda mais denso. Os textos narram que os profissionais de saúde que lucram ou realizam esses procedimentos violam profundamente o juramento de proteção à vida. Que é a base da medicina. Exato. E, ao fazerem isso com frequência, eles atraem para a própria psicosfera o que a literatura chama de abutres espirituais. Eles passam a ser acompanhados por formas ideoplásticas aracneiformes. Peraí, pausa. Formas ideoplásticas aracneiformes?
Você está dizendo que o sofrimento cria literalmente coisas com formato de aranha no plano invisível? Como é que um pensamento vira um bicho? Parece cena de ficção científica, eu sei. Mas é assim que funciona a física do pensamento segundo o espiritismo. O pensamento e a emoção extrema, tipo o terror e a dor de um processo abortivo, emitem uma energia muito espessa. E ganha forma. Isso. No plano espiritual, a energia é plástica, ela toma forma. Então essa energia viscosa, que é gerada por todo esse sofrimento, se aglutina. E segundo os relatos, ela ganha a aparência de parasitas, como se fossem grandes aranhas feitas de energia escura. Caramba, que imagem perturbadora. E não é só a imagem. Essas formas grudam na hora da equipe médica, drenando a vitalidade deles, causando adoecimento psíquico crônico e lesando o chakras genésico e cardíaco desses médicos ao longo do tempo. É tipo uma contaminação radioativa que pega todo mundo que tá na sala, né? Mas, e o alvo central de tudo isso? O espírito que foi forçado a voltar? Porque, na maioria das vezes, as pessoas pensam no embrião como uma folha em branco, sem passado nenhum. Mas a literatura diz que tem uma história gigantesca ali por trás. Exato, tem uma bagagem imensa, certo? Sem dúvida nenhuma. O espírito abortado quase nunca é um desconhecido. Muitas vezes trata-se de um personagem de uma trama bem antiga. E frequentemente é um inimigo do passado. Sério? O inimigo. Um desafeto grave que está retornando para o seio daquela família exatamente para buscar uma reconciliação. Mas calma, isso não soa um pouco cruel ou até meio perigoso? Inserir o seu pior inimigo do passado direto dentro do útero? Por que o sistema espiritual forçaria uma aproximação tão extrema assim? Não parece uma receita para o desastre? Se a gente olhar puramente pela lente material, sim, parece um erro. Mas a sabedoria da engenharia espiritual entra aí com a chamada anestesia do passado. Anestesia do passado? Sim. A reencarnação apaga temporariamente a memória consciente. Então o inimigo de ontem volta como um bebê indefeso. E a biologia, de forma muito inteligente, aciona os instintos mais profundos de amor e proteção maternos e paternos. Ah, claro. Ninguém resiste a um bebê. Exatamente. A vulnerabilidade do bebê força a família a amá-lo. É o laboratório perfeito para curar o ódio que ficou no passado. Entendi agora. É tipo um cavalo de Troia, só que do bem. A cura entra disfarçada de fragilidade. Mas quando ocorre o aborto provocado, a porta simplesmente bate na cara desse espírito. E o efeito da anestesia passa na mesma hora. Nossa. A expulsão violenta desfaz todo aquele preparo cuidadoso. A esperança de redenção evapora. E o que era um ensaio de amor se converte num desgosto brutal. Aquele que viria para ser um filho pacificador, muitas vezes se torna um obsessor ferrenho. Ele passa a perseguir implacavelmente os pais que negaram a cura para ele. Isso é muito pesado, mas faz muito sentido dentro dessa lógica de causa e efeito. E isso nos leva, na verdade, ao grande foco do nosso mergulho profundo de hoje. Porque fica bem evidente que interromper um processo biológico saudável gera um caos que atravessa séculos. Um rastro de destruição. Mas, e quando a biologia já vem falha de fábrica? E se o bebê tiver uma malformação severa, totalmente incompatível com a vida fora do útero? O que a literatura médico-espírita diz sobre um diagnóstico de anencefalia, por exemplo? O aborto eugênico, nesse caso, não seria um ato de misericórdia? Olha, esse é o calcanhar de Aquiles do debate materialista. E, sem dúvida, o ponto mais profundo das obras de autores como Ricardo de Bernardi, que a gente estudou para hoje. A lente terrena sempre diz, é um defeito. A criança vai sofrer à toa, então aborte e poupe a dor. É o que a maioria faria. Mas a lente espiritual inverte isso completamente. Eles argumentam que um espírito só é conectado a um corpo com malformações congênitas severas por uma extrema necessidade terapêutica da própria alma, dele. Quer dizer que a biologia falha de propósito. Exatamente. E o material traz um estudo de caso muito impactante para provar isso. É a história de João e Maria, e da filha deles, a quem a chamaram de Shirley. A narrativa relata que Maria engravida, vai toda feliz fazer o ultrassom e vem a bomba, anencefalia. O cérebro não se formou direito. Não se formou. A bebê viveria, na melhor das hipóteses, alguns dias ou horas após o nascimento.
A indicação imediata da equipe médica, claro, foi interromper a gestação, o que faz todo sentido clínico. Sim, a medicina tenta poupar o sofrimento dos pais e evitar aquele luto prolongado, né? Mas João e Maria, que eram amparados por essa visão espiritual, recusaram a intervenção. Eles foram muito corajosos. Eles disseram para a equipe médica, seja quanto tempo for, seremos os pais dela. E o que se seguiu foi uma jornada absurda de devoção. Durante os 9 meses, eles conversavam com a barriga, cantavam, faziam leituras edificantes. Um ambiente de amor total. Total. A Shirley nasceu, foi direto para a incubadora, sobreviveu apenas 84 horas e faleceu. E os pais tiveram que ir para casa abraçar um berço vazio. Aos olhos de qualquer pessoa que olhe de fora, sem o contexto espiritual, isso foi só uma tortura psicológica prolongada e sem nenhum ganho prático. Uma tragédia inútil. Mas o desfecho desse caso vira o tabuleiro de cabeça para baixo. A literatura relata que, 2 anos depois, o espírito de Shirley se comunicou em uma reunião mediúnica. 2 anos depois? Sim, e a entidade estava completamente lúcida, radiante, com a forma adulta, e ela finalmente revelou os bastidores do que estava acontecendo dentro daquele corpinho sem cérebro. Isso é fascinante, o que ela disse. Entra aí o conceito de campos morfogenéticos. A Shirley revelou que o perispírito dela estava intensamente doente. Ele estava deformado por crimes e equívocos muito pesados de vidas anteriores. Então aquele corpinho anencéfalo funcionou como uma esponja. Uma esponja absorvendo o mal. Ela precisava reencarnar naquela estrutura limitadíssima justamente para drenar as toxinas espirituais da alma dela para a matéria física. Ela só sobreviveu aos meses de gestação porque usou o amor dos pais como combustível. Ela chamou isso na mensagem de cromoterapia mental. Eu achei esse termo espetacular. Cromoterapia mental. É muito poético e real. É como se o afeto contínuo, a voz ali todo dia, o carinho dos pais formassem um laser curativo sobre as feridas invisíveis dela. E tem uma frase dessa comunicação que, para mim, é a síntese de todo o nosso mergulho profundo. Qual? A Shirley diz assim, eu expiei. No verdadeiro sentido da palavra, expiar é expirar. É colocar para fora o que não presta. Ou seja, a deformidade física era o remédio trabalhando. Não era um erro da natureza. Exato. E pensa na profundidade disso se os pais tivessem aceitado o aborto eugênico, achando que estavam fazendo um grande bem. Eles teriam arrancado o curativo bem no meio do tratamento. Atrapalhariam tudo. A interrupção roubaria de Shirley a chance de absorver aquele banho magnético de amor justamente no momento em que ela era mais vulnerável e precisava mais. O aborto impediria a terapia da alma dela. É de arrepiar. Tanto que, lá no final da mensagem, ela avisa que o tratamento deu certo e que já estava se preparando para reencarnar na mesma família de novo, mas agora num corpo perfeitamente saudável. Essa história simplesmente muda tudo. O sofrimento ganha um propósito milimétrico. Mas, para a gente ser bem preciso com a nossa bibliografia de hoje, existe alguma brecha, algum cenário em que o aborto não viola essas leis energéticas todas que a gente falou? Sim, existe. Há uma exceção muito clara documentada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, que é o aborto terapêutico, aquele que é feito estritamente para salvar a vida da gestante. Quando a mãe corre risco real. Isso. Se o médico atesta que a continuidade da gravidez vai matar a mãe, a lógica espiritual diz que é preferível sacrificar o ser que ainda não está plenamente fixado na matéria, protegendo a mulher que já tem uma vida estruturada e responsabilidades aqui na Terra. E a questão do estupro? Porque a legislação de vários países permite o aborto nesse caso, justamente para proteger a saúde mental da vítima. O que a engenharia espiritual orienta sobre isso? É um tema delicadíssimo, mas as fontes orientam que a violência de um criminoso não deve ser corrigida com uma nova violência contra o reencarnante. O bebê não tem culpa. Exato. O bebê não tem culpa do meio horrível em que ele foi concebido. A literatura apela muito para a elevação moral nesses casos, e a ideia é levar a gestação a termo e, se a mãe sentir que não pode ou não consegue criar,
encaminhar a criança para adoção. Transformar a dor em vida. É transformar o ciclo de trevas de um crime hediondo num ato de luz incondicional, garantindo a chance de vida daquele espírito. Olha, nós entramos em águas muito densas e dolorosas aqui. A engrenagem é complexa, as sequelas são severas e o nível de coragem que tudo isso exige é gigantesco. Mas eu quero pensar em quem talvez tenha vivenciado essa decisão no passado ou participou de alguma forma e agora está se confrontando com essa informação toda. É natural bater o peso. Sim, mas a gente não está aqui para entregar uma sentença de desespero para ninguém. Se a pessoa lesou esse perispírito, se ela bagunçou o próprio chakra genésico no passado, como é que se conserta essa máquina agora? Existe um caminho de reparação? A resposta das fontes, felizmente, é de um otimismo profundo. Se a lei de causa e efeito é matemática pura, a lei do amor é redentora. André Luiz e outros autores ancoram essa cura num princípio clássico. O amor cobre uma multidão de pecados. Lindo isso. Não existe danação eterna nesse modelo espiritual. O destino não é fixo, sabe? Ele é reescrito a cada atitude nova que a gente toma. E na prática, como é que se aplica esse amor para consertar o chakra que foi danificado? Amando a vida de forma incondicional. Se a vida foi negada antes, agora ela deve ser abraçada e multiplicada. Adotar uma criança, por exemplo? Perfeito. A adoção de crianças órfãos é muito sugerida, o trabalho voluntário em creches, o amparo a mães que estão em situação de extrema vulnerabilidade social, quando a pessoa transforma a maternidade ou paternidade biológica que falhou numa paternidade universal, cuidando dos filhos do mundo. Essa energia de doação atua como um bálsamo real. Ela cura a limalha de ferro. Ela literalmente reconstrói os fios magnéticos do perispírito que estavam rompidos. É uma cura energética através da caridade. E tem um ponto que precisa muito ser destacado porque mostra o pragmatismo das fontes. A literatura apoia integralmente o planejamento familiar, né? Totalmente, não tem tabu com isso. Não há nenhum romantismo em ter filhos sem estrutura ou jogar crianças no mundo de qualquer jeito. O uso de anticoncepcionais, a educação sexual e os métodos preventivos são totalmente incentivados por esses autores. A ciência está aí para isso. A inteligência humana tem que ser usada para evitar a concepção de forma ética, justamente para que ninguém precise ser colocado diante da tragédia e do peso de um aborto. O livre-arbítrio, usado com responsabilidade prévia, é a chave. Prevenir a gestação é usar a razão e o bom senso. Interrompê-la depois que o laço fluídico já foi iniciado é violar o compromisso. É uma diferença vibratória e ética muito brutal. Bem, nós cobrimos um território muito vasto e profundo hoje. A gente viu que o embrião, sob essa perspectiva espiritual, tem autonomia e dita as próprias regras imunológicas. O tal do acordo tácito. Isso. Entendemos também como o trauma de uma interrupção forçada amassa o molde magnético da alma, gerando aquelas reverberações biológicas reais, como a gravidez ectópica e as hemorragias. E vimos que essa rede de consequências captura todo mundo na sala, dos parceiros omissos aos profissionais de saúde. Ninguém escapa da lei de ação e reação. Pois é. Mas, principalmente, a gente mergulhou na beleza desafiadora de entender que deficiências congênitas extremas não são falhas acidentais de um universo cego, de um Deus que errou. Elas são o remédio. Elas podem ser a UTI perfeita que a alma precisava para se limpar de um passado pesado, sustentada pela cromoterapia do amor dos pais, como a Shirley nos ensinou. É a mudança de perspectiva mais libertadora que existe. O foco sai do que o corpo físico não consegue fazer na matéria e vai direto para o que o espírito está conquistando de cura para a eternidade. E para quem acompanha o nosso mergulho profundo de hoje, fica uma última reflexão para a gente fechar. Nós começamos a nossa conversa falando sobre as plantas arquitetônicas, sobre o projeto de um prédio. Lembro bem. E a história da Shirley mostrou pra gente que um corpo severamente falho, incompatível com a vida normal, era na verdade o curativo sob medida para a alma dela. O molde perfeito para o momento. Então, se a gente aplicar essa exata lógica ao nosso cotidiano, quais daquelas nossas limitações pessoais, aquelas dores persistentes, falhas no nosso corpo ou situações aparentemente insuportáveis que a gente vive hoje, não seriam, no fundo,
O exato remédio que nós mesmos pedimos antes de nascer para poder colocar para fora o que não presta. É de explodir a cabeça pensar assim. Talvez aquele defeito que a gente tanto odeia na nossa vida seja o instrumento perfeito da nossa própria cura. É um convite muito poderoso para a gente parar de lutar contra a receita do remédio e começar a confiar mais na sabedoria do tratamento. Sem dúvida. Fica essa pulga atrás da orelha para quem está escutando pensar nos próximos dias. Muito obrigada por desbravar mais esse universo tão complexo aqui com a gente. Continuem curiosos, continuem investigando e até o próximo mergulho profundo.